Ao som de Jesus, Alegria dos Homens, na interpretação do professor Júlio César Figueiredo, começa agora o Música, Espiritualidade e Ciência, programa idealizado pela doutora Didia Bismara Cury, com a participação de Abigail Denise, Dr. Luiz Fernando Grijó, Augustinho Ojeda Júnior, Gustavo Ojeda, Dr. Marcelo Cury, Carlos e Beth Sanches, a professora Cristina Shiroden, convidados especiais Flávia e Valdecir Shiroma, Jorge Shigetomi e eu, Daniel de Paula, falando de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, para o mundo. Começamos o programa com uma prece proferida por Flávia Shiroma. Enquanto se espera, Emmanuel. Decisões apressadas em assuntos de importância? Esperam tanto mais. Usar a chamada franqueza tão só no próprio interesse? Esperam tanto mais. Formular reclamações tão só no próprio interesse? Esperam tanto mais. Reagir impetuosamente contra isso, contra aquilo? Esperam tanto mais. Enquanto se espera, é provável que muitas ocorrências venham a surgir em auxílio de nosso próprio esclarecimento. Página recebida pelo médium Chico Xavier do livro Momentos de Paz. Vamos lembrar agora os objetivos do programa Música, Espiritualidade e Ciência, na voz de sua idealizadora, doutora Didia Bismara Cury. O objetivo do programa é levar ao ouvinte o conhecimento musical através da beleza do som, conduzindo sobre o mesmo as etapas da vida de cada compositor. Associado a esse jogo de luz, nós traremos conhecimentos a respeito da ciência, de como a música pode trazer o consolo, a luz, o abraço e induzir a amenização das dores que cada um traz como bênção dos céus rumo à evolução. Graças à dor, às tribulações da vida, nós nos deparamos todos com os desígnios divinos, que nos dá capacidade de aprendizagem, sendo muitas vezes um momento único, e que se observarmos sobre esse foco, podemos diminuir nossas dores, afastar as queixas, a raiva, o egoísmo e o orgulho. Na ciência da vida, somos capazes de utilizar da música como uma grande ferramenta para esses males e nos conectar mais perto de Deus e dos seus mensageiros de luz. A música é capaz de transformar a escuridão na luz, a desesperança em esperança, o ódio em amor, o presente no passado, o passado no futuro. Está comprovado cientificamente que o timbre, o tom do som pode induzir a essas bênçãos de luz. E nós mostraremos no decorrer desse ano como a música pode agir sobre as doenças, tais como Alzheimer, depressão, tumores. O nosso convite é simples. Deixe a música entrar no seu coração. Feche os olhos. Imagine essa luz entrando em sua casa, assim como a serenata ao luar, que aqui iremos apresentar agora com a abertura desse programa. Para isso, convidaremos a pianista Maria Cristina, professora da Escola Arte Viva, a brindar nosso momento com essa energia única que vem do alto e entra em todos os nossos lares, na nossa casa mental, que curador, que chega como companheira de agora e do dia seguinte, como calmante da alma, a energia para o espírito. Durante todo esse ano, iremos estudar Ludwig Beethoven, um dos espíritos mais nobres que esteve na Terra, um dos espíritos que conseguiu trazer dos céus a capacidade de cura
de cura das nossas dores e a evolução da própria música. Esse é o objetivo do nosso programa. Venha conosco, feche os seus olhos. O Música, Espiritualidade e Ciência entrou no ar para explorar a ligação do plano espiritual com a música clássica, especificamente as sinfonias do gênio Ludwig van Beethoven e a expressão do seu ser com as intuições que o levaram a elaborar tanta obra-prima. Para falar sobre essa relação cósmica, doutora Didia Bismaracuri relata trechos de um estudo que trata do assunto. Vamos ouvir. Dentro da obra sublime de Beethoven, em relação à musicoterapia e à espiritualidade, o que tem sido dito é que há quase 2 séculos, depois de ter sido criada a música desse imortal, desse grande artista alemão, que continua chegando até nós com a mesma força dos seus contemporâneos. Um dos maiores mestres da música de todos os tempos. Beethoven é também considerado o mais profundo, o mais misterioso, pois viveu em estreita conexão com um plano mais insondável da vida, que é o plano espiritual, incompreensível para alguns, inatingível para muitos. E foi através da sua obra que ele procurou transmitir um pouco desses mistérios incomensuráveis a que seu espírito extremamente sensível teve acesso. Esse sutil mundo superior, tão distante das consciências menos refinadas, voltadas apenas para os aspectos superficiais da vida e condicionado pela cultura massificante, presas, sobretudo, à simbologia limitada dos valores mundanos e materiais. A música é uma forma direta de comunicação. Ela fala simplesmente de coração a coração. Ao mesmo tempo, porém, sua linguagem pode alcançar a dimensão mais profunda, mais sublime e abrangente, e essencial daquilo que é superior. Beethoven, como poucos, conseguiu plasmar em sua criação cintilações desse plano, desse mundo mágico, em pleno êxtase, cujos atributos são inacessíveis à razão. Assim, para penetrar o universo beethoviano, é necessário cultivar outros sentidos, como o discernimento, a percepção de uma energia superior, de um mundo superior, a intuição ou qualquer outro nome que se queira dar aos elementos da sensibilidade humana, que ultrapassam a mente discriminativa, analítica, racional, e o âmbito dos sentimentos inferiores como a paixão egoística. Porque a música de Beethoven só pôde ser alcançada quando se transcende o universo conceitual ou intelectual. O homem comum, ele está preso. E quando ele ultrapassa aquilo que equivocadamente é estabelecido por uma sociedade materialista como limite dos sentidos, quando ele ultrapassa, ele chega a esferas superiores. A terceira sinfonia de Beethoven é retratada como sendo o coração de Beethoven, cheio de fogo divino. Ele não conhecia a fronteira. Todo o céu e toda a terra eram seus campos de exploração, onde ele amava, sonhava, sofria imensamente e desejava seus sentimentos dentro de sua arte. Transformava tudo que tocava, tornando luminoso com seu foco de luz divina. Em Viena, o musicista de nome Rossini diz: ouvi pela primeira vez uma das suas sinfonias, a Heroica. A partir daí tive um só pensamento: estar em contato com este grande gênio e vê-lo pelo menos uma vez por ano. Seus gloriosos temas e a sua majestosa beleza de seu pensamento musical permite
que ela permaneça mais de 100 anos após a sua criação, como uma das principais obras da criatividade musical. Quem disse isso foi o músico Marhan Lee. A música da Heroica, que é a terceira sinfonia, é profunda, magnificantemente ilustrativa de um heroísmo e de um idealismo. Tipifica o puro espírito heróico, idealizado e universalizado. O primeiro movimento expressa o heroísmo da intrepidez, dentro da qual a fé se torna o grande poder, um poder transformador que purifica e exala. A marcha fúnebre não contém a representação da morte como tal, mas eleva, exalta e proclama os poderes da vida eterna, pois o amplo perfil do conceito de Beethoven não contém nenhuma sombra da morte, e sim de um espírito imortal. A terceira das 9 sinfonias foi criada em 1803 e finalizada no ano seguinte, e foi apresentada pela primeira vez em 1805 em Viena. A nota-chave espiritual da terceira sinfonia é a força. O número 3 é formado pela união do um poder com 2 amor. Dessa união nasce o terceiro atributo de Beethoven, a força. É esse poder anímico da força que se torna o tema básico da terceira sinfonia. A verdadeira grandeza de Beethoven começou a se manifestar nesse estupendo trabalho. Aqui está a música de força concentrada e de força dinâmica. Uma concepção tão vasta que a caneta era incapaz de acompanhar o que vinha na mente dele. Porque o esquema cósmico, estava com certeza sendo revelado a ele em todas as suas proporções colossais. Cada compasso traz um heróico timbre. Esta não é a música convencional, mas uma música de transcrição celestial das melodias. Como uma melodia não é interrompida, move-se em longas correntes de altos e baixos, uma poderosa sinfonia na qual as correntes da vida e da morte ou da vida transcendente competem entre si em glória celestial. Eu só gostaria de finalizar dizendo que, na verdade, há um outro livro que fala sobre o significado, então, de cada uma delas na vida prática. Então, só para relembrar os outros programas, então a síntese seria o seguinte: primeira sinfonia estimula a motivação e autoconfiança, isso dentro da musicoterapia. A segunda sinfonia gera grande força de vontade, poder de decisão, poder de promover coisas profundas e transformar mentes passivas. E a terceira sinfonia, ela vem para contribuir e equilibrar o sistema nervoso, o combate à tensão, o pessimismo, a incerteza e o desânimo. A Sinfonia número 3 em Mi bemol maior, catalogada como Opus 55, de Ludwig van Beethoven, ficou conhecida como Heroica, que tem a mesma tradução em italiano. É uma obra musical que já foi citada como marco do fim da era clássica e começo da música romântica. A sinfonia, que dura entre 44 e 55 minutos, é composta por flautas, oboés, clarinetes, fagotes, trompas, trompetes, tímpano e cordas. A obra é constituída de 4 movimentos: Allegro con brio, marcia fúnebre, Adagio assai in dó menor, Scherzo, Allegro vivace e Finale, Allegro molto. Beethoven tinha inicialmente a ideia de dedicar a sinfonia a Napoleão Bonaparte.
O biógrafo Maynard Solomon relata que Beethoven admirava os ideais da Revolução Francesa e Napoleão era como se fosse a sua personificação. No outono de 1803, o compositor começou a repensar sobre a dedicação. O príncipe Lobkowitz disse que se ao invés disso dedicasse a ele a sinfonia, que Beethoven não precisaria pagar imposto. No entanto, ele continuou com a dedicação da Terceira Sinfonia a Napoleão Bonaparte. Quando Napoleão proclamou-se imperador da França em maio de 1804, Beethoven se revoltou com a ideia de vê-lo se transformar em tirano. Foi até a mesa onde estava a obra já pronta. Ele pegou a página título e riscou o nome Bonaparte tão violentamente com uma faca que criou um buraco no papel. Mais tarde, ele mudou o nome para Sinfonia Eroica, composta per festeggiare il souvenir d'un grand'uomo. Sinfonia Heroica, composta para celebrar a memória de um grande homem na tradução literal. Beethoven escreveu a maior parte da Sinfonia número 3 no final de 1803 e completou no início de 1804, quando estreou no castelo de seu protetor, o príncipe Lobkowitz, em Eisenberg, na Boêmia. A primeira apresentação pública foi no Teatro An der Wien, em Viena, no dia 7 de abril de 1805, e o próprio Beethoven a dirigiu. A obra é um marco na história da sinfonia clássica por várias razões. É 2 vezes mais longa que as sinfonias de Haydn ou Mozart. O primeiro movimento, sozinho, é quase tão longo quanto muitas sinfonias clássicas, se a repetição for observada. A obra tem uma abrangência emocional maior que os seus outros trabalhos e é frequentemente citada como o início do período romântico na música. O segundo movimento, em particular, exibe uma grande gama de emoções, da miséria do tema principal Marcha Fúnebre para o conforto relativo de felicidade. O final da sinfonia mostra uma organização semelhante e é dada uma importância no esquema geral que era virtualmente desconhecido antes, ao passo que em sinfonias anteriores o final era rápido e alegre. De acordo com Harold Schoenberg, o musical de Viena ficou dividido no tema da Heroica. Alguns diziam que era a obra-prima de Beethoven. Outros disseram que o trabalho apenas ilustrou uma busca de originalidade que não teve. O crítico de música J.W. Sullivan escreveu que o primeiro movimento é uma expressão de coragem de Beethoven em confrontar sua surdez. O segundo, lento e triste, retratando o desespero esmagador que sentia. O terceiro, scherzo, uma revolta indomável de energia criativa. E o quarto, um derramamento de exuberante energia criativa. Vamos ouvir agora mais um trecho da Sinfonia número 3 de Ludwig van Beethoven, Opus 36. Novamente aberta a discussão sobre o que acabamos de ouvir com a composição de Beethoven, Dr. Marcelo Cury introduziu uma questão que eu, o artista plástico e pintor Augustinho Ojeda Jr. e o Dr. Grijó comentamos, para na sequência, doutora Didia Bismara Cury falar sobre a relação da música com a questão científica, um dos objetivos do nosso programa. Então eu queria comentar com vocês que oportunidade sensacional que estamos tendo aqui. Ouvimos alguns elementos dessa terceira sinfonia que é profunda, que é grave e que aprendemos que cada uma delas pode ser utilizada na musicoterapia com uma finalidade diferente. Eu me afino mais com a ideia da segunda e da terceira. Eu queria perguntar para vocês, porque nós utilizamos, e até em programas anteriores, alguns elementos para descrever a música que a minha sensibilidade não é capaz de captar. É picante, é gosto, colorido, é imagem. Vocês conseguem captar essas coisas quando estão ouvindo música? Eu não tenho uma sensibilidade tão apurada que consiga transcender a audição. Eu queria ouvir a opinião dos amigos que estão presentes e também
O aprendizado com a leitura do livro é tocante. Cada um tem uma sensibilidade diferente para a música e para tudo na nossa vida. Cada um de nós é diferente, ainda que os grupos se comportem de forma semelhante. A tolerância, também a música nos ensina a tolerância. Nós temos que ser tolerantes em tudo na nossa vida, porque as pessoas são diferentes e nós dependemos da tolerância deles também. Então é um duplo aprendizado que tivemos hoje e eu estou grato de estar aqui com vocês. Acho que não tem a ver aí alguma coisa, aproveitando o Ojeda, que é um artista que depende da inspiração também e que já falou pra gente no programa anterior, uma questão do momento, que não é a qualquer momento de estar andando na rua, bate uma inspiração, a gente pode desenvolver um trabalho. Eu acho que Beethoven, principalmente no que a gente está estudando, quando estava compondo, recebia isso por causa do momento propício, que se preparava para poder ter essa sensibilidade, né? Ter o direito de ter essa sensibilidade, e usava da sua genialidade para poder transpor isso para o papel e materializar isso nessas sinfonias que a gente estava vendo. Tem a ver, Eugênio? Eu sinto essa sensação quando eu vou pintar um quadro, dependendo do tema, eu gosto muito de usar a música clássica. Agora, também é bem evidente, se a gente prestar atenção nos quadros ou outro tipo de arte, eu falo os quadros, as pinturas, porque é o trabalho que eu faço. Você vai notar a expressão do artista no quadro de acordo com a sintonia dele. Então você vai sentir como talvez ele se encontrasse no momento em que ele pintou esse quadro. E nós notamos aí, no que foi dito, no momento em que ele estava numa sintonia baixa, né? As composições dele foram umas, e quando ele se apaixonou, a sintonia dele mudou, né? E isso refletiu na composição que ele fez. Então, para mim, como eu disse, a gente não eu tenho comigo que a gente não faz um trabalho de arte ou qualquer outra coisa sozinho, né? A gente está sempre acompanhado, sempre sendo auxiliado. Bom, eu não sou artista, mas eu achei interessante essa parte aqui. Se nós pegarmos um copo, colocarmos água, para alguns isso pode ser um copo com vinho, para outros pode ser uma torneira aberta, e para outros pode ser o barulho de um riacho percorrendo o seu caminho em uma mata, né? Então eu acho que a inspiração realmente as suas possibilidades são infinitas, depende muito da sensibilidade do artista, né? E muitas vezes o silêncio se faz necessário para se perceber a musicalidade do ambiente. E quando nós fazendo silêncio, às vezes nós conseguimos escutar o som das batidas do nosso coração, que normalmente no dia a dia a gente não percebe. Então o silêncio é uma ferramenta importantíssima. Eu gostaria de fazer o comentário da parte científica. Então, quando eu falei a respeito de musicoterapia, eu fiquei pensando o seguinte: mas será que nós temos mais alguma comprovação científica? Então, novamente, como pesquisadora, eu gostaria de falar sobre o PubMed. Então, tudo aquilo que está comprovado está no PubMed. Então, hoje, diante de todos os problemas que a humanidade está envolvida, eu perguntaria para vocês: será que a insônia é um problema frequente? Sim, a insônia é um problema frequente, assim como a depressão.
Então, nos outros programas eu vou falar sobre a depressão, mas eu estou com um trabalho aqui que foi uma revisão feita pelo Cochrane. O que é o Cochrane? É um dos maiores bancos científicos em que eles analisam evidências. Então, é o maior banco científico do mundo para nós. Então, esse estudo, que foi feito essa análise pelo Cochrane, ele começou a ver o poder da terapia musical sobre a insônia. E sobre a qualidade dela, porque tem pessoas que dormem, mas não descansam. E tem pessoas que têm insônia. E o que ele observou com isso? É um trabalho, é uma revisão do Cochrane feito na China, em que ele disse o seguinte: dos 10 estudos foram envolvidos 557 participantes. Naqueles participantes em que foram submetidos a música que tinham insônia, e naqueles participantes que dormiam e não descansavam, quando comparado ao grupo que não foi submetido à musicoterapia, havia uma melhora significativa para todos esses grupos, ou seja, aquele da insônia e aquele que tinha, na verdade, esse problema, que dormia e que não descansava. Então ele coloca que, embora fosse praticamente 2 grupos e grupos heterogêneos, que para nós cientificamente o grupo heterogêneo não teria muito valor, mas foi encontrada uma significância estatística. Então ele conclui o seguinte, que a música, a terapia musical, ele não cita aqui qual foi a música usada, mas ele diz assim, que a terapia musical ela aumenta a qualidade de sono do paciente, tanto naquele que dorme quanto naquele que tem insônia, e, portanto, ela pode ser usada com grande eficácia. E essa eficácia foi observada a partir da 3ª semana. Então, era isso que eu tinha para dizer, e nos próximos programas nós vamos falar de outras doenças e do valor da música nessas doenças. Bem, falamos de marcha fúnebre na Terceira Sinfonia, mas tem uma curiosidade que confunde muita gente. Vamos saber que curiosidade é essa na voz da professora de piano Cristina Schiroden. Primeiro eu vou falar o que é uma marcha, né? Marcha é uma música de compasso 2x2, né? Que representa bem aquela marcante de uma marcha. E fúnebre é para funeral. A marcha fúnebre da Sinfonia de Beethoven, né, é não tão conhecida, porque muitas vezes quando nós falamos de marcha fúnebre, nós pensamos de cara na marcha fúnebre de Frédéric Chopin, a mais conhecida no mundo todo. O assessor Anton Schindler chegou a revelar que em 1821, quando Napoleão Bonaparte morreu, Beethoven chegou a confidenciar a ele que aquela marcha foi feita para esse funeral de Napoleão. Né, desde que ele teve assim, uma tristeza com Napoleão quando ele se declarou imperador da França. Então, as marchas fúnebres têm essas características, não só de Chopin, de Beethoven, mas tem de outros compositores também. Então vamos ouvir agora outra composição do gênio Ludwig van Beethoven, que fala sobre adeus. É o Adagio Allegro da sonata número 26, opus 81, composta em 1809, com o primeiro movimento intitulado Les Adieux. É uma representação da partida de Sua Alteza Real, o Arquiduque Rudolf de Viena, no dia 4 de maio daquele ano. A interpretação é da própria professora Cristina Schiroden.
Vamos agora à leitura do terceiro capítulo do livro Música para a Evolução do Espírito, de Gutenberg Pascoal da Silva, da editora Mitos Books, leitura proferida por Abigail Denise. Leitura do livro Música para a Evolução do Espírito, autor Gutenberg Pascoal da Silva, capítulo 3, denominado Sensibilidade Individual. Você já observou que determinado som lhe agrada e não a outro? Já ao outro, uma canção ou um ritmo pode dar satisfação, enquanto para você não tem muita relevância? Fato extremamente importante é a sensibilidade individual. Colocando de modo redundante, cada indivíduo possui a sua e de maneira perceptivelmente diferente. Conheço pessoas que são extremamente sensíveis, por exemplo, ao som de um pernilongo. Se há algum por perto, não conseguem relaxar ou adormecer. E a partir desses, temos vários outros exemplos. Enquanto uns não suportam ouvir vozes estridentes, outros detestam as muito graves. Tem uma pessoa da família que adora dormir com a música do ventilador em funcionamento. Já outro não consegue até que seja desligado. Mas alertamos. Se estamos ou não centrados em algum som, se ele está ou não sendo percebido por nós conscientemente, a questão é que ele provoca efeitos e reações, que estamos certos, vale a pena dar uma atenção especial. Através do milenar processo de acúmulo de informações, desenvolvemos capacidade relativa de selecionar os sons, ou seja, aprendemos a escolher a quais devemos dar maior ou menor atenção. Temos aqui dois processos. O primeiro é a questão da percepção física sonora, que se dá ininterruptamente, à medida que estamos expostos aos sons. O segundo se dá num nível de percepção espiritual. Neste, a nossa consciência decifra os códigos sonoros e lhe dá preferência ou não. Embora no segundo processo apresentado haja uma espécie de seleção psicológica, evidentemente de acordo com uma construção pessoal, original e ímpar, enfatizamos que no primeiro processo também podemos e devemos interferir na escolha. O segundo pode, na verdade, ser um tipo de extrato do primeiro. E por fim, o autor faz uma reflexão. Destacamos a importância que devemos à formação holística do indivíduo no campo social, cultural, escolar, psicológico, emocional, religioso, familiar, artístico e em todos os possíveis. E quando pensamos na interação, na integração, nas exigências e nas compensações de todos esses outros campos. Agora o programa dedica um tempo para a leitura de um trecho do livro Os Espíritos, a Música Celeste e a Música Terrena, de Gesiel Andrade, da editora EME, capítulo 4, Os Espíritos Encarnados e a Música. Leitura proferida por Flávia Chiroma. Allan Kardec e a reafirmação da existência da música celeste. No livro Obras Póstumas, publicado após a morte de Allan Kardec, encontramos o seguinte caso muito interessante, narrado e comentado pelo codificador do Espiritismo, que reafirma de um modo inusitado a existência da música no mundo espiritual. Certo dia, numa reunião familiar, o chefe da família lera uma passagem de O Livro dos Espíritos, concernente à música celeste. Uma de suas filhas, boa musicista, pôs-se a dizer consigo mesma: mas não há música no mundo invisível. Parecia-lhe isso impossível, entretanto, não externou seu pensamento. Na noite do mesmo dia, escreveu ela espontaneamente a comunicação seguinte: esta manhã, minha filha, teu pai te leu uma passagem de O Livro dos Espíritos. Tratava-se de música, e tu aprendeste que a do céu é muito mais bela do que a da terra.
Para finalizar o programa Música, Espiritualidade e Ciência de hoje, vamos aproveitar os recursos tecnológicos que nos conectam com o mundo para fazer preces em agradecimento a esse momento. Hoje, Gustavo Ojeda narra uma prece em inglês, Jorge Shigetomi outra em japonês e depois eu volto com uma prece em italiano. O fundo musical é a canção Reverie, de Schumann, tocada pelo professor Júlio César Figueiredo. The origin of evil lies in pride and selfishness. Therefore, all manner of abuses will cease when humanity is governed by the law of charity. Kardec. 自由への課題。ためらうことなかれ、作り主である御親の前で、生きる者すべて唯一なくさない権利や財産は自分の魂である。我々が育てているのは自分自身なのである。求めたものすべて持っているのは自分がまいた種の収穫である。新しい運命を構築するためにはイエス・キリストに基づき我々の内なる力を自由に羽ばたけせよ。フランシスコ・ザビエル聖霊の真実は答える本のページから。Buon umore. Salva tutto il vostro buon umore. Un semplice sorriso rimuove molti ostacoli. Gioia è una forza che si propaga. Sorrii e tutti sorrideranno con te. Il sorriso spontaneo disarma gli spiriti, che rende il cuore più indurito. Il tuo sorriso è proprio la vostra anima che viene fuori. Insieme a chi sorride, la tristezza non ci sarà lunga. Gioia è tonico per la salute del corpo e cibo per l'anima. Non ti deve vivere con il volto chiuso come il sole tra le nuvole. Stampa il tuo sorriso a fronte di simpatia e tutti i tuoi cammini saranno illuminati. E assim chegamos ao fim de mais um programa Música, Espiritualidade e Ciência de hoje, em que falamos sobre a Terceira Sinfonia de Beethoven. Esperamos que tenha gostado. Espalhe para os amigos. No próximo programa, abordaremos a Quarta Sinfonia, depois a Quinta e assim por diante. Até lá, e fiquem todos com Deus.